Olá pessoal, música para Paroxítona hoje aqui, estamos numa semana especial, a semana do Dia das Mães, a Semana das Mães. Sempre no segundo domingo do mês de maio, nós comemoramos aqui o Dia das Mães. Essa figura importantíssima na vida de qualquer pessoa. Então, vamos fazer uma pequena homenagem, falar um pouco da história aqui, da origem do Dia das Mães, e depois, como é um canal de música, nós vamos colocar aqui algumas músicas que falam de mãe, que falam dos seus filhos e por aí afora. Então, para iniciar esse Dia das Mães, um pouquinho de história. Começou lá no século XIX, lá nos Estados Unidos, e tinha uma ativista norte-americana chamada Anne Marie Reeves Jarvis, que era uma mulher ativista americana que trabalhou muito tempo lá durante a Guerra Civil Americana e fez muito trabalho social, principalmente para diminuir a mortalidade infantil, e fez um trabalho muito importante lá nos Estados Unidos, no estado da Virgínia. Ana Maria fez um trabalho tão grande que acabou ficando conhecida em todo o estado da Virgínia e também nos Estados Unidos. Ela faleceu no dia 9 de maio de 1905, aos 73 anos. Sua filha, então, deu continuidade ao seu trabalho e resolveu homenagear a mãe. O nome da filha dela era Anne Maria Jarvis. Quis homenagear as mães e lutou aí para se criasse o Dia das Mães. Gostaria de homenagear sua mãe e todas as mães. E lutou para isso. As amigas da Ana Maria fizeram lá uma comemoração num dia como Dia das Mães. E a partir daí começou aí essa luta social, essa luta aí para que fosse criado o Dia das Mães. E assim se fez. O primeiro Dia das Mães comemorado nos Estados Unidos foi em 1910. Em 1914, o presidente Wilson decretou aí o Dia das Mães oficial lá nos Estados Unidos. Na maioria dos países, é no segundo domingo de maio, alguns países é no primeiro, e tem alguns países ainda que comemoram-se o Dia das Mães em outros meses do ano. Colocou-se o segundo domingo do mês para poder chegar perto, próximo do dia da morte da Anne Marie lá, a ativista. Coincidência ou não, a minha mãe também, a dona Irene, ela também morreu no dia 9 de maio, ela morreu um dia depois do Dia das Mães. Falando um pouco aí da minha vida pessoal. Então, homenagear aqui a minha mãe, né, do Dia da Mãe, ela já não está mais conosco, mas que também, óbvio, teve um papel importantíssimo na minha vida aí, do meu irmão, da minha família. Voltando então aqui para a nossa postagem, a respeito dessa história, também tem um lado meio triste de tudo isso. Ana Maria então se arrependeu de ter criado esse dia, porque esse dia acabou sendo explorado já naquela época pelo comércio. Então as floriculturas ganhavam muito dinheiro porque os filhos queriam presentear aí as suas mães e acabou virando um comércio. Não era esse o objetivo principal da filha, o objetivo principal dela era continuar o trabalho aí filantrópico, o trabalho aí, mostrar a valorização da mãe e da importância do papel da mãe. E aí depois, ao final da vida, ela acabou sendo internada aí num sanatório, e diziam até que os donos das floriculturas, as grandes empresas, ajudaram no tratamento médico dela, mas o fato é que ela lutou depois para que esse dia fosse extinguido. Tal foi a sua indignação diante da exploração do Dia das Mães. Sabemos que isso continua até hoje.
Aqui no Brasil, o dia foi instituído lá em 1932 no governo Getúlio Vargas. Então nós comemoramos esse segundo domingo. Então, pelo menos fica aí, apesar da exploração do comércio, fugindo um pouco do objetivo inicial da ativista Anne, fica aí então a homenagem que os filhos normalmente fazem às suas mães. Vamos citar aqui algumas músicas aqui de mães, de filho, músicas que têm a relação a esse amor aí entre mãe e filho e vice-versa. Vamos postar aqui inicialmente 3 músicas onde as mães aí homenageiam seus filhos. Vamos mostrar 3 cantoras aqui da nossa MPB. A primeira delas é a Joyce, uma cantora lá da década de 70. Na verdade, ela começou o seu trabalho lá com o pessoal da Bossa Nova, atravessou aí a década de 60, 70, e em 1980 ela lançou aí uma música chamada Clariana. Ela fazia uma homenagem aí às suas 2 filhas, a Clara e a Ana. Uma música, inclusive, entrou no Festival de Música lá em 1980. Então, tocava muito. Vocês vão poder ver na descrição aí essa beleza de música, essa música terna, com uma ternura incrível. A Joyce falando das suas 2 filhas, que hoje já estão adultas, são cantoras, enfim. Então, tá aí a primeira homenagem aí da Joyce para as suas 2 filhas. Depois nós temos aqui a Zizi Posse. A Zizi Posse também fez uma homenagem para sua filha, a Luísa Posse, que todo mundo conhece. Em 1984, a Zizi Posse lançou esse disco. Lançou esse disco aqui que chama Deu Rolê. E aqui tem uma música que se chama Luísa, um clássico aí do maestro Tom Jobim. Então, ela canta a música Luísa, homenageando a sua filha que acabara de nascer. Esse disco foi lançado em 84, em outubro, e a Luísa nasceu em meados de junho. Então, praticamente, ela tinha acabado de nascer, tinha 2, 3 meses de vida, e a Zizi Posse fez a sua homenagem. Eu deixei na descrição aí somente a gravação original, e lá no finalzinho da música vocês vão poder ouvir até aí o chorinho da bebê Luísa Posse, que hoje aí é uma cantora aí bastante divulgada aí na mídia e tem a sua carreira própria como cantora. A terceira cantora que faz homenagem ao seu filho aqui é a Paula Toller. Eu tenho um disco aqui da Paula Toller de 1998, que é o primeiro disco solo da Paula. Na verdade ela cantava, né, como muita gente sabe, ela cantava lá no Kid Abelha, vocalista do Kid Abelha. Em 98 ela lançou um disco solo, seu primeiro disco solo, com algumas canções assim que ela gostava, uns clássicos até da MPB, e ela acabou gravando a música 8 anos. Essa música ela fez em homenagem ao seu filho Gabriel, né, que agora já é um homem já feito, né, mas na época ele tinha 8 anos. E aí ela disse que ela fez essa música numa conversa até com a sua cunhada, onde a sua cunhada questionava aquilo do filho, ficava fazendo perguntas, assim que, na verdade, os adultos tinham dificuldade para responder. Que é o que mais ou menos acontece aí na realidade da vida de muito casal, aí, de muita família. Então, quem não conhece essa música, dá uma olhada na descrição, a música chama-se 8 anos e as perguntinhas lá que o menino Gabriel fazia para a mãe Paula. Então, tá nesse disco aí e fica então esse registro aqui da Paula e dessas 3 cantoras que eu citei. Depois a gente tem aí os filhos falando da mãe, ou da mãe deles mesmo, ou de uma outra mãe. Então, primeiro nós temos aqui o tremendão Erasmo Carlos, que fez a música Filho Único, que é uma música lá do disco dele de 1976, A Banda dos Contentes. Um disco assim, um clássico, um disco bastante importante para a carreira do Erasmo, e ele fez essa música Filho Único. Não é uma música autobiográfica, ele não fala dele, da relação dele com a mãe, mas ele coloca uma situação bastante comum, que é
o filho aí dispensando, vamos dizer assim, não querendo a superproteção da mãe e dizendo que podia já viver sua vida própria, que não dependia mais da mãe e que ela já tinha feito a parte dela de colocar ele no mundo. A gente deve lembrar dessa música. Essa música foi tema da novela Locomotivas, da trilha nacional, lá da música, da trilha sonora da novela Locomotivas. Era tema até lá do Denis Carvalho, que tinha um problema com a mãe, namorava uma moça lá e tal, e ele queria se ver livre aí da superproteção da mãe. Então fica aí esse registro do Erasmo falando de uma fase aí da vida de qualquer jovem, do filho, ainda mais sendo filho único, que é uma outra característica também, né? Uma outra situação. Seguindo aí dos filhos falando da mãe, nós temos aqui um clássico, que é a música Let It Be. Let It Be, como muita gente, historicamente todo mundo sabe que é a música do Paul McCartney e do John Lennon. Na verdade, essa música foi composta mais pelo Paul McCartney. Essa música ela foi produzida, ela foi composta pelo Paul lá em meados de 68, 69, entre o disco Álbum Branco dos Beatles e o Abbey Road. Foi uma época muito difícil dos Beatles, da carreira deles, muitas intrigas, muitas desavenças, o Paul estava muito preocupado com isso, e ele acabou sonhando com a mãe dele, e a mãe dele dizia para ele que não era para se preocupar, deixa estar, deixa assim mesmo, deixa tocar, que a coisa vai dar tudo certo depois. E aí ele fez essa música, e essa música acabou entrando aí, sendo o título do último disco dos Beatles, o Let It Be, o último disco a ser lançado, porque não foi esse último disco produzido, o último disco foi o Abbey Road, mas o lançado foi esse Let It Be aqui de 1970. A partir desse disco, os Beatles acabaram, encerraram aí a sua trajetória musical. E essa música foi assim super importante. É uma frase lá no início da música que ele fala da Mother Mary comes to me. Que ele fala Ave Maria, ou Mãe Maria vem até mim. Na verdade não tem nenhuma relação, muita gente traduz como Ave Maria, não tem nada a ver com a questão católica aí, da Maria, mãe de Jesus, mas da própria mãe dele que se chamava Mary. Então essa música marcou muito a vida do Paul. Só fazendo aqui um parênteses, a mãe do Paul McCartney morreu lá aos 47 anos, tinha menos de 50 anos, morreu de câncer de mama em 1956. O Paul McCartney é ainda adolescente, tinha 15, 16 anos, e isso marcou muito a vida dele. Fazendo uma outra observação, o Paul McCartney tinha um irmão que chamava-se Michael McCartney. Ele tentou ser lá músico como o irmão, mas depois seguiu a carreira de fotógrafo. Era o irmão caçula do Paul McCartney. É o irmão caçula do Paul McCartney. E ele fez uma música, ele lançou um disco em 1972 chamado Woman. Então, lá vocês vão ver lá, ele usava o nome de Mike McDear. Mas, na verdade era o Michael McCartney, irmão do Paul McCartney. Então fez uma homenagem aí à mãe deles, a Mary. Então, essa homenagem aí do Paul, aí autobiográfica mesmo, né? Aí falando da mãe dele e do que ele tinha passado e do sonho que ele teve com a mãe na época aqui. E depois nós temos aqui também uma outra música internacional da Celine Dion. Celine Dion gravou uma música lá, Because You Love Me. Essa música aí, Porque Você Me Amou. Essa música, na verdade, ela fez parte da trilha sonora de um filme lá, da Michelle Pfeiffer, onde estrelava a Michelle Pfeiffer e o Robert Redford, que é o Íntimo e Pessoal. Esse filme foi lançado em 1996, e um dos temas desse filme era justamente essa música cantada pela Celine Dion. Essa música era uma daquelas músicas que serve para qualquer tipo de amor. É como aquela música do Roberto Carlos, como é grande o meu amor por você. Então dá para você colocar qualquer tipo de amor. Nesse caso da Celine Dion, essa música foi escrita pela Diane Warren.
que é uma compositora que fez essa música para homenagear o pai dela. Mas depois essa música acabou sendo utilizada muito mesmo, para homenagear as mães. Vocês vão ver aí a interpretação da Celine Dion. E aí vocês vão poder ver que a letra tem muito a ver também com essa questão do amor de mãe. Então resolvi colocar essa música, que é uma música bonita, meio recente até. Muita gente conhece e tem muito a ver aí com a mãe. Para fechar aqui nossa postagem falando das mamães aí, nós vamos colocar uma última música aqui que pelo menos está dentro do meu aí, do meu pensamento. Eu cresci um pouco, ainda muito criança, ouvia essa música na rádio junto com a minha mãe, assim, naquela coisa de dia a dia, da cozinha. Uma música que se chama Mamãe. O pessoal mais antigo aí vai lembrar dessa música. Essa música foi feita pelo Erivelto Martins, lá na década de 50, e pelo jornalista Davi Nasser, dois compositores, assim, duplas que faziam muita música boa. Eram, assim, os caras da época. Eles fizeram essa música e quem gravou em 59 foi lá, Sapoti, a Ângela Maria, uma das maiores cantoras nossa de todos os tempos. Gravou essa música, fez muito sucesso. Ela fez um dueto aí com o João Dias, que era um cantor também da época, e gravaram um disco em 59. Essa música Mamãe também foi gravada juntamente também com o Agnaldo Timóteo e outros cantores. Aqui na nossa descrição, aqui para mostrar a música para vocês, eu vou mostrar com o Toquinho. O Toquinho, violonista lá, Toquinho, parceiro lá do Vinícius. Ele também gravou essa música lá em 2005, no seu álbum Passatempo, Retratos de uma Época. Ele gravou essa música, porque essa música tem muito a ver também com a vida dele, com a lembrança. E aí no vídeo vocês vão poder ver o Toquinho cantando essa música, falando um pouco dessa música e mostrando algumas cenas bonitas dele e da mãe dele ainda, ele criança, jovem. Muito bonito, muito emocionante essa interpretação dessa música antiga, mas que marcou muito aí as décadas passadas, falando sobre a mamãe. Então, fica aqui a postagem, a nossa homenagem aqui do canal para nossas mães, aquelas que ainda estão com a gente, aquelas que não estão mais aqui, como é o caso da minha. E quero homenagear também aqui a minha esposa, a Maria do Carmo, que acaba fazendo um papel aí de mãe da gente, a mãe dos filhos e mãe da gente também. Então, fica aqui a homenagem para todas as mamães aí. Um grande abraço, uma boa curtição, e vamos homenagear aí as nossas mães, seja através de uma oração, seja através de um presente, de um abraço, ou simplesmente pela nossa presença. Grande abraço a todos, uma ótima audição e lembrança, e até a próxima.